Sabe quando dizem que aquele resultado que você ainda não tem é consequência da falta de atitude de deixar de fazer aquilo que está te atrapalhando, mas você nem sabe o que está te atrapalhando? Todos os dias chegam pessoas para mim com as seguintes dúvidas. Douglas, eu controlo meus gastos, eu busco viver uma vida equilibrada, não me mato no trabalho para me dedicar à família, eu passo tempo com os meus amigos, eu passo tempo com meus filhos, eu passo tempo na igreja. Por que eu não estou prosperando financeiramente ainda? Fica até o final para você entender alguns comportamentos que podem estar te sabotando e não deixe de curtir esse vídeo e seguir o meu canal. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que prosperar não é simplesmente ter dinheiro ou ser rico, tá? Prosperar é você simplesmente estar vivendo dentro dos seus termos, caminhando em direção àquela visão que você tem para o seu futuro, para aquele sucesso que você quer alcançar para a sua vida e para a sua família. E muitas das vezes a gente acha que está agindo em prol desse futuro que a gente tem, só que esses comportamentos estão nos afastando e trazendo os resultados negativos que você tem hoje e você quer deixar isso para trás de uma vez por todas. E nesse vídeo eu vou trazer os comportamentos que eu mais vejo nesses últimos anos e que você pode estar colocando em prática e comprometendo o futuro da sua família. E fica até o final, porque pode ser que um deles seja realmente aquele que está prejudicando você. E o primeiro comportamento é o seguinte: buscar equilíbrio constante em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Então vamos lá. O equilíbrio, ele é algo que a gente precisa buscar correr atrás? Sim. Ele é possível de ser atingido? Sim. Agora, ele vai ser vivido a todo momento, por todo mundo, o tempo todo? Não. Então isso tem que ficar muito claro, porque o equilíbrio é consequência de quem eu sou e ele vai ser a consequência futura de algo que eu estou plantando hoje. Muitas pessoas pensam nesse equilíbrio, em ter todos os pilares equilibrados, simplesmente olhando para o futuro e achando que já está caminhando em direção àquele futuro, mantendo tudo em equilíbrio hoje. E para ser sincero, isso é muito difícil de ser alcançado. A grande maioria das pessoas, e eu me incluo nisso também, vai ter que em determinados momentos da vida fazer leves desequilíbrios para poder alcançar algum resultado que ainda não tem. É só você lembrar do princípio do plantio e da colheita. Olha como é que funcionam as árvores, como é que funcionam as plantas, as frutas. Cada fruta tem a sua estação. Não adianta eu querer plantar todas as frutas ao mesmo tempo, achando que todas vão brotar e eu vou poder colher todas juntas. Em cada época do ano eu tenho que fazer um plantio e no futuro, em uma outra época, eu vou fazer a colheita. E na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Tem um momento que eu vou ter que plantar, tem um momento que eu não vou poder plantar porque aquele fruto não vai nascer e se proliferar da forma correta nesse momento. E lá na frente eu vou poder colher e plantar outro fruto. Então eu tenho que ter essa sazonalidade também na minha vida. Por exemplo, pode ser que no primeiro momento, para um rapaz de 18 anos, no início da sua carreira profissional, que ele plantar um filho não é a melhor opção para ele. Talvez se ele focar o plantio na área intelectual dele, focar o plantio na área profissional dele, ou na parte conjugar primeiro e criar uma base sólida, no futuro ele vai poder plantar aquele pilar dos seus filhos e realmente criar filhos fortes, filhos emocionalmente saudáveis e que realmente vão somar ainda com a família e com a sociedade. Então, para cada momento da vida, você vai ter um plantio. Então, não tenta plantar tudo ao mesmo tempo. A sua saúde, com a sua saúde emocional, com a sua saúde espiritual, com os seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge, com seu dinheiro, com seu pilar profissional. Se você tentar plantar tudo ao mesmo tempo, pode ser, tá? Eu não vou falar com certeza, mas eu vejo isso em muitos clientes meus, que você vai vai viver uma vida de estresse, uma vida sobrecarregada, e aquilo que era para ser um equilíbrio vai causar um desequilíbrio, muitas das vezes, emocional. Então foque em entender que o objetivo é a vida equilibrada, e ela é possível, mas tudo no seu tempo. E que se você precisar fazer algum desequilíbrio intencional, você faça, desde que tenha data de início, data de fim, e que todas as pessoas ao seu redor estejam cientes que isso tem início, meio e fim. Resumindo esse primeiro comportamento, seja intencional no seu desequilíbrio, no seu plantio, para você poder no final colher aí sim uma vida equilibrada em todos os pilares.
E o segundo comportamento que pode estar prejudicando os seus resultados é o seguinte: buscar ser querido e aceito por todos ao mesmo tempo. O ser humano, ele tem uma necessidade interna dele de pertencimento. Então ele quer ser pertencente à comunidade, ele quer ser pertencente à sociedade, ele quer que as suas ideias sejam aceitas, principalmente hoje nos tempos de redes sociais, de Instagram, de TikTok, WhatsApp e por aí vai. Mas será que isso realmente é algo bom? O que eu vejo que acontece é o seguinte: muitas pessoas nessa corrida desenfreada para ser aceito, para que ninguém odeie ele, para que ele seja politicamente correto nas suas opiniões, ele fica tentando agradar mais aos outros do que agradar a si próprio. E acaba tendo um conflito interno de posicionamento. A pessoa que está vivendo esse conflito, ela nem entende às vezes quem ela é, não entende quem que ela nasceu para ser, e não é à toa que a gente vê uma crise enorme de pessoas hoje buscando o ideal, buscando entender quem ela é e qual é o propósito de vida dela. Sendo que isso tudo foi arruinado naquela necessidade de ser agradável e de ser querido por todas as pessoas do seu ambiente. E a rede social, onde mostra a vida de todo mundo a todo momento, acaba ajudando, acaba aumentando ainda mais essa sensação de que você não pode ser odiado ou que você não pode ser nem esquecido por outras pessoas. E como consequência, você fica o tempo inteiro no Instagram, você fica o tempo inteiro no WhatsApp, respondendo todo mundo, tentando agradar a todos, deixando de lado aquela pessoa mais importante, que é você mesmo. E Douglas, como é que eu faço para poder sair disso daqui? É muito simples, você tem que entender primeiro que você não deve satisfação para todas as pessoas, que nem vai agradar todo mundo o tempo inteiro. É só a gente olhar as histórias dos grandes líderes, as histórias dos grandes homens e mulheres que mudaram a sociedade, eles estavam agradando o público e, como contrapartida, criando grandes adversários do outro lado. Então você tem que aceitar que isso vai acontecer com você a partir do momento que você se posicionar e ser quem verdadeiramente você é. Quando você se priorizar e colocar suas ideias, o que você realmente acredita como seu posicionamento, pessoas vão concordar e outras pessoas vão se afastar. Você não deve justificativa para ninguém e você tem que estar forte na sua identidade, em quem você verdadeiramente é, para você deixar que as pessoas que não gostam do seu posicionamento se afastem e você fique bem com isso. E o terceiro comportamento que pode estar prejudicando a sua corrida rumo à prosperidade, rumo à linha de chegada do seu futuro próspero que você vê para você e para sua família é o seguinte: perfeccionismo, buscar sempre o melhor. Não existe uma única palestra, um único treinamento que eu dou que não tenha um aluno, algum espectador que me pergunte: Douglas, qual que é o melhor investimento? E se você for parar para pensar, essa é uma pergunta natural que aconteça. Uma pessoa que nunca investiu, está numa palestra de finanças pessoais, está numa palestra de investimento, buscando prosperidade, ela quer saber qual que é o melhor investimento. Só que na prática, quando as pessoas estão querendo comprar um carro, elas não olham qual que é o melhor carro para ela comprar. Ela vai e compra o carro que ela consegue comprar dentro da realidade dela e ela busca o melhor carro dentro daquela realidade. Quando a pessoa vai comprar uma roupa, por exemplo, uma bolsa, ela não olha a melhor bolsa, porque tem bolsas de R$ 200 e tem bolsas de R$ 50.000. Então ela busca uma bolsa que vai atender às necessidades dela e que é a melhor bolsa que o dinheiro pode comprar. Então, no caso de investimento, por exemplo, você não tem que buscar o melhor investimento. Você tem que buscar um investimento que vá te atender e que seja aquele melhor que você possa fazer. Então tem que se desprender primeiro dessa ideia do perfeccionismo, de só começar com o melhor investimento. Então a gente troca isso para você simplesmente começar com um investimento. Só o fato de você começar a fazer isso, tirar o dinheiro da poupança, colocar em uma outra opção, já vai ser um grande passo, pode ter certeza, e outros ganhos também que você pode ter só com esse comportamento. E eu posso trazer até 2 histórias minhas, pessoais, da minha trajetória, para poder mostrar alguns exemplos que eu apliquei a falta de perfeccionismo e tive ótimos resultados. Então, o primeiro deles foi quando eu comecei a fazer minha transição de carreira, que eu saí da época que eu era apenas oficial do Exército, e eu criei mentorias de investimento. Antes de criar a primeira turma, eu ficava sempre pensando: poxa, como que eu posso criar a melhor mentoria? Eu vou ter que colocar todo o conteúdo programático, pensar nas aulas, pensar na apostila, pensar em tudo para poder começar. Eu fiquei meses e meses preso nessa verdade, nessa crença que eu tinha, nesse comportamento de perfeccionismo que eu tinha. Até que eu, lendo um livro, entendi que não. O
que eu preciso fazer? Primeiro eu começo e aos poucos eu vou melhorando. E para poder sair da zona de conforto, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma publicação de stories na época, peguei meu Instagram, falei que eu abria minha primeira turma de investimento, que seria online. Quem quisesse se inscrever poderia simplesmente entrar em contato comigo e fazer a inscrição. E aí eu praticamente abri a primeira turma sem ter preparado o conteúdo. Ou seja, eu fui preparando o conteúdo à medida que a turma ia acontecendo, e isso foi até muito bom para mim, porque eu conseguia personalizar o conteúdo de acordo com a necessidade específica daquela turma. E um outro caso recente que eu fiz isso também foi quando eu fui abrir uma clínica aqui em Brasília, em determinada região aqui do Plano Piloto. Eu pensava, poxa, qual que é a melhor clínica que eu posso abrir, com os melhores equipamentos, com as melhores salas? E na prática, o investimento inicial para isso iria ficar muito mais alto do que eu tinha previsto anteriormente com a minha esposa. Então, o que a gente fez? Qual que é a melhor clínica que a gente pode abrir dentro desse momento? A gente abre a clínica sem entender tudo da parte funcional, da parte de organograma, sem entender todos os processos ainda, sem ter tudo desenhado, mas pelo menos o básico para a clínica poder rodar, e a partir desse momento a gente iria começar a melhorar os processos, e fizemos isso. Então eu percebi que esse é um comportamento normal na maioria dos empreendedores, na maioria daquelas pessoas de grande sucesso. Eles começam a agir e eles agem de forma o mais rápido possível. Caso eles errem, eles conseguem arrumar e continuar andando. E caso não errem, eles vão otimizando seus processos e otimizando todo aquele ambiente para alcançar o resultado que eles estão buscando. Então o comportamento é: não fique preso ao perfeccionismo. Coloque em prática, comece a fazer as coisas o quanto antes e no caminho você vai melhorando. E o quarto e último comportamento é o seguinte: não olhar para o futuro. Vamos lá, pessoal, o que vai diferenciar o ser humano dos outros animais? É a capacidade de raciocínio, não adianta. Então, o ser humano, ele consegue, baseado na sua capacidade de raciocínio, criar a realidade que ele quer criar. E aí tem um porém. Se você não está criando a sua realidade, você simplesmente vive dentro de outras realidades criadas pelo ambiente, pelas pessoas que estão ao redor, o que acontece? Você não usa a maior capacidade que você tem, que é raciocínio e construir o seu futuro. Ou seja, se você não tem uma visão clara, se você não tem uma visão de futuro, uma visão positiva, você vai, como consequência, agir conforme a manada que a gente fala. Você vai agir na mediocridade, você vai entrar no comportamento de simplesmente seguir um fluxo de outras pessoas, um fluxo de outros comportamentos que vão limitar o seu resultado. E como que você sai desse pensamento de manada? Como é que você sai desse comportamento? É muito simples. Se você tiver uma visão clara e todo dia você estiver se alimentando dessa visão, olhando para onde você quer ir, olhando para os resultados que você quer construir, você vai conseguir, pelo menos, sair desse senso comum, começar a usar sua capacidade de raciocínio para construir o caminho até aquele objetivo. E por mais que você ainda não consiga construir esse caminho, a própria visão vai fazer com que você faça alguma coisa no momento presente. E eu falo isso porque eu vivi isso daqui. Durante 12, 13 anos eu fiquei dentro da carreira militar e em determinado momento eu fui essa pessoa que eu não olhava para o futuro, eu não tinha essa visão clara, eu simplesmente repetia os comportamentos que eu tinha há anos e que os meus companheiros próximos, meus colegas de trabalho também tinham. Até que eu cheguei num momento, conversando com um coach meu, que ele falou: Douglas, qual carro você quer para o seu futuro? E eu simplesmente não sonhava num carro, não conseguia ver um carro muito bom, não conseguia ver um grande carro na frente. Eu via qual que era um carro bom que os meus companheiros tinham. Eu estava limitado àquele carro que a média tinha, e eu não conseguia olhar para frente. E quando ele me fez raciocinar e entender que eu poderia muito mais, pelo menos pensar e sonhar com um carro diferente, eu comecei, no momento presente, eu comecei naquele instante a pensar: ok, o que eu tenho que fazer hoje para construir aquele carro? E fui buscando esse conhecimento e essa construção. Eu estou nessa jornada ainda, mas só o fato de eu voltar a olhar para frente, para um futuro, uma visão que possa me trazer essa ânsia, essa vontade, eu comecei a agir no meu presente. Então o comportamento que você tem que se livrar hoje é não olhar para o seu futuro, não olhar para a sua visão, não olhar
para sua vida extraordinária. Cria essa visão, cria esse futuro e todo dia você olha e se alimenta para você, no presente, fazer o que tem que ser feito para chegar naquele futuro. E agora você me diz aqui nos comentários se tem algum comportamento que você sente que ele está limitando os seus resultados. Coloca aqui e aí eu trago depois esse conteúdo para você, para poder te ajudar a elevar os seus resultados e viver uma vida próspera que você nunca viveu até então.